Olá, no nosso nono vídeo, ainda sobre o Apocalipse, hoje nós vamos comentar um pouco, apresentar, né, como eu já disse, o nosso propósito aqui é só clarear a mente, né, porque é um assunto assim, de certo modo complexo, haja vista que o Apocalipse agora que nos últimos, podemos dizer, nesse último século para cá, é que tem chamado a atenção do povo, né, evangélico em geral a respeito desse livro. Outrora se deixava de lado e deixava a história correr, né, mas nós já nos últimos tempos, podemos dizer assim, tem se havido assim, um interesse muito grande dos cristãos em entender, porque afinal de contas trata de algo que nos espera lá na frente. Né? É claro que nós não temos todas as respostas, evidentemente, mas no mínimo possível o Senhor não nos deixa na escuridão. Ele sempre nos revela aquilo que Ele pretende fazer e de fato assim revelou em Apocalipse. Nós hoje vamos falar de era, a presente era. Muito bem. Como já afirmamos sobre Israel em Apocalipse, precisamos compreender que a era do Antigo Testamento, onde Deus declara suas alianças com Israel, está comprometido. Não é? Está comprometido, porque terminando o Antigo Testamento, sem os propósitos realizados. Né? Não por causa de Deus, mas por causa de Israel, que não lhe foi fiel. Né? Todas aquelas bênçãos, tudo que Deus prometeu na era passada do Antigo Testamento, ele não pôde cumprir porque Israel digamos assim, não confiou nele. Né? Que digamos assim, a concretização maior era exatamente com o Messias. O Messias chegaria aí, colocaria todas as coisas em ordem, e não quiseram o Messias. Não é? Então, o que aconteceu? Né? Após a morte de Cristo, que não o receberam oficialmente como Messias, todo mundo sabe disso, né? Antes o mataram, né? Então Deus começou o quê? Uma nova era, né? Um plano divino, um novo plano divino, né? Para o povo de Israel, porque Jesus era judeu, e os primeiros a se converter foram exatamente os judeus, né? Porque aquele plano original, aquele plano anterior, é aquilo que eu disse, está interrompido, né? Como você viu no oitavo vídeo, que fala a respeito da 69ª semana. Está interrompido. Está um hiato aqui entre o 26 e o 27, os versículos do capítulo 9, aguardando a concretização, porque Deus teve que abrir uma nova história, né? Um novo recomeço, uma nova era. Por isso Jesus disse, uma nova aliança. Entenderam? Pois muito bem. Né? Então, veja bem, não para substituir, a era da igreja não substitui Israel. Muita gente quer misturar as coisas, há muitos cristãos evangélicos que querem, né, seguir aquele secretismo religioso do Antigo Testamento, aquilo não se fundamenta para a igreja. A igreja é uma nova realidade, é uma nova era, é um novo, entendeu? Um novo princípio, é o princípio do Espírito Santo, agindo na vida de todo o que crê, né? Então não tem mais nenhum sentido aquilo. Por enquanto, Deus não diz que ia substituir. Paulo, claramente, na sua epístola aos Romanos, ele declara que nós somos enxertados, nós não vimos para substituir. A igreja, num determinado momento, será tirada e aí a história de Israel continua, certo? Como você já percebeu até agora. Muito bem. Então, Deus não digamos assim, criou essa nova era para suplantar o anterior de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, né? Então, nos capítulos 13 a 16 do Evangelho de João, você, ali no cenário, nós já lemos assim, Jesus apontando já para, né, o plano divino para essa nova era. Né? Cumprindo-se o seu início aonde? Em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja e ali os irmãos começaram já a evangelizar e muitos se converteram, multidões se convertendo a Cristo Jesus. Então, deu-se início ali em Pentecostes, correto? Né? E nós temos em Atos capítulo 15, versículo 14, num concílio que teve em Jerusalém, a respeito dos gentios convertidos, que os judeus queriam que eles se circuncidassem, né, cumprindo assim, aquela aliança que tinha que se circuncidar para ser, né, oficialmente um israelita e estar dentro das promessas de Deus. E os apóstolos, não precisa, principalmente Pedro, não precisa, porque o Espírito Santo foi dado a eles tal qual a nós, e houve aquele dilema, os irmãos lá da Galácia não queriam se circuncidar, claro, porque o Evangelho não ensina, isso não impede. Né? A igreja é para todos, é pela fé, não é mais por nada visível. Então, vejam bem, fizeram um concílio lá, e nesse concílio, Pedro se levanta e diz, né, que Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para seu nome.
Então, destaca-se, né, o constituir um povo. Aqui não diz. Não importa se é gentil, se é judeu, creu em Cristo Jesus e deixou seu modo de vida anterior pregressa, então pronto. Aí se você já está no povo, fazendo parte do povo de Deus e seguindo o padrão ético-moral cristão, você está no padrão de Deus. Não é? Então veja bem, não só gentios, como também judeus. Então, é a igreja, é a nova era. Certo? Por quê? Porque Cristo é o cabeça. A igreja é a noiva que Cristo desposa. A igreja é o galho, ou seja, ramo, do qual Cristo é a videira. A igreja é o rebanho, do qual Cristo é o pastor. A igreja é o templo, do qual Cristo é a pedra angular ou a pedra fundamental. A igreja é constituída de sacerdotes, da qual Cristo é o nosso supremo pastor, supremo sacerdote, ou sumo sacerdote. A igreja é a nova criação, sendo Cristo o cabeça e as primícias. Entendeu? Essa nova era. O motivo dessa nova aliança, ou era, ou constituição dessa nova era, é demonstrar a sua infinita graça. Então entendemos que nessa presente era, Deus em Cristo Jesus está demonstrando a sua infinita graça, o quê? Por toda a eternidade. E tem algo assim, identifica essa era diferente das anteriores. Qual a diferença da presente era que nós estamos desde, ou seja, o Novo Testamento, ou o desceu depois de Cristo, né? Em relação com as eras anteriores? A era adâmica, a era abrâmica, a era, né, israelita e por aí fora. A era do Antigo Testamento. Né? Nas anteriores, Cristo foi esperado. Na presente era, ele veio. Mataram, mas Deus o ressuscitou e está à direita do Pai, ou seja, de Deus. Certo? O Espírito Santo, que nas eras anteriores só enchia alguns para determinadas tarefas ou missões, agora ele enche todo o crente, todo aquele que crê em Cristo Jesus e que é nascido de novo. Nas anteriores, as boas novas, né, elas levavam as pessoas a se justificarem diante de Deus através dos sacrifícios, das libações, aquelas coisas todas no Antigo Testamento. Já na nova, não. É anunciado a fé completa, ou seja, a salvação completa em Cristo Jesus. A presente era, essa que nós estamos, também é marcado por um antagonismo cruel. Já visto que quando Cristo começa o ministério, quem vai lá confrontá-lo? Exatamente Satanás. Então ela é marcada pelo antagonismo, né? Contra Deus e contra o seu ungido Cristo Jesus. Ou seja, essa era é chamada de era do mal, onde predomina o príncipe deste mundo, apesar de já estar julgado e condenado. Mas ainda lhe é permitido ainda estar aqui tentando os humanos. Entenderam? É assim que é chamada essa presente era. O príncipe deste mundo, Satanás, que não tem nada a ver comigo, assim disse Jesus. Não é? Olha como são as coisas. Enquanto que nas eras anteriores, não se caracterizava as eras por serem maus, ou por serem más, mas só as pessoas que eram maus. E nessa não, é a era toda. Quinto ponto, essa presente era está sob o domínio de Satanás, seu Deus, minúsculo evidentemente. Por quê? As pessoas vivem se deleitando nas promessas deste mundo, assim como ele foi lá prometer para Jesus. E Jesus o refutou com a palavra de Deus. Né? A nação de Israel, objeto especial da obra de Deus, não pode esperar o cumprimento de suas promessas durante esta era. Não. Nós vemos isso também lá em Atos capítulo 15, versículo 16. Não. Por quê? Porque nós temos dois planos de Deus. Nós temos um plano de Deus específico para a igreja, né? Ela teve um início, teve um fim. Ela teve o início em Cristo Jesus, como já vimos, com o seu nascimento, com a sua morte, com a sua ressurreição, e está à direita do Pai e o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. E também terá com o arrebatamento, ou seja, o fim, quando Jesus vier buscar essa igreja. Né? Então, no primeiro momento, né, nós temos dois planos distintos. Um, fim dos tempos. Um com a igreja, evidentemente, com o arrebatamento da igreja. Então nós temos fim dos tempos da igreja, conforme 1 Pedro 1,20, Judas 18. Últimos tempos para a igreja, conforme 1 Pedro 1, versículo 5.
1 João 2,18. Então, últimos dias para a igreja, conforme 1 a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, 2 Timóteo 3, 1, Hebreus 1, 2, entendeu? Para a igreja. E depois nós temos um segundo plano, porque a igreja é tirada, então Deus volta para falar com o povo de Israel. Israel está aí. Israel já voltou para o pedacinho de chão deles. O anticristo vai alargar Israel conforme aquelas fronteiras que foi apresentado lá a Moisés. O que Moisés não fez, o que o povo de Israel não quis, e não deixaram Jesus fazer, o anticristo vai fazer. Por isso que vai enganá-los. Mas será desmascarado. Mas deixa para quando chegar lá. Entendeu? E o segundo plano é com Israel, ou seja, no segundo advento de Cristo Jesus. Porque ele virá e todo mundo vai ver ele lá, acabando, né, com as nações ímpias e salvando Israel. Mas só quando chega lá nos pormenores, certo? Então, últimos dias para Israel. Aí tem vários textos do Antigo Testamento, que a lista é grande. Mas quando eu já disse que quando terminar o estudo, eu vou colocar em PDF no canal do pastor Araújo Silva. Então você lá, salva lá, você tira xerox, faz a sua apostila, né? Eu gostaria de mandar apostila para todo mundo, mas os recursos não permitem, certo? Então eu vou colocar em PDF, você fica à vontade, né, para você tirar cópias para você, fazer uma apostila e passar para outras pessoas, com certeza vai te ajudar e você com certeza crescerá grandemente, certo? Então, vejam bem, são vários textos, vou dizer pelo menos alguns. Daniel 10,14, Deuteronômio 4,30, Miqueias 4,1, Atos 2,17, João 6,39, 40, né? Ou tantos outros que estão aqui, depois você verificará. E no estudo que estaremos apresentando também, também tem outras passagens bíblicas. Então destaca-se, cada um tem o seu plano, a igreja tem o seu plano, e Israel tem o seu plano, distintivo um do outro. Não se mistura Israel com a igreja. O projeto do inimigo de nossas almas é levar os crentes a acharem que eles são judeus. E nós não somos judeus. Nós somos cristãos. Tanto gentios, não judeus de nascença, quanto judeus. Mas todos que creem em Cristo Jesus. Temos mais um vídeo ainda, né, para finalizar essa nossa série de estudos a respeito da preparação para o livro de Apocalipse. Deus te abençoe na compreensão desse estudo.